Estamos ao vivo! Estamos ao vivo mais um dia. Bom dia, Marley. Pera aí, meu filho, pera aí, desce. Vou ter que te colocar lá fora, vem cá, vem. Pera aí, só um minutinho, turminha. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos colocar o Marley ali, que senão ele vai ficar agitando a gente aqui. Bom dia. Vem, Marley, vem. Pronto. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos todos aí? Bom dia. Rodrigo, Rose, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com todos vocês? Animadíssimos para mais uma sexta-feira segundando. Sexta-feira segundando. Por que sexta-feira segundando? Porque segunda todo mundo programa para começar alguma coisa. Então que você comece todos os dias como se fosse uma segunda-feira para que sua semana seja brilhante. Só um minutinho, se eu fechar mais uma porta, não, Marley entra para cá. Me atrapalha, gente. Pera aí. Pronto, agora estamos seguros. Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos lá, vamos ser chegando. Tudo bem com vocês aí? Como estamos aí nessa sexta-feira? Vocês estão acordando? Vocês estão indo para o trabalho? Vocês estão acordando em casa ainda? Vocês estão indo para a academia? O que vocês estão fazendo? Me conta aí. Comentem aí o que vocês estão arrumando aí. As aulas de hoje serão simplesmente maravilhosas. Ontem à noite, eu mandei para vocês aí uma chamada para a live de hoje. Pessoal, queria dizer para vocês que ontem eu estava refletindo com Deus, ontem agradecidíssimo o quanto tem sido para mim transformador. Oi Robson, bom dia. Quanto tem sido transformador para mim fazer essas lives com vocês. Quantos retornos maravilhosos eu tenho recebido nos meus directs, quantas perguntas, quantos questionamentos, quantos comentários, quantas pessoas realmente, sabe, destinadas a mudar, destinadas a fazer algo melhor por elas, fazer algo melhor por outras pessoas, entrando num caminho onde a transformação faz parte do ser humano, entender que estamos em processo de evolução constante, entender que a disciplina nos faz melhorar um pouco mais a cada dia. Vamos chegando, acabamos de entrar, vamos chegando. Teve um negócio engraçadíssimo, eu estava vendo as lives uma atrás da outra, e aí eu vi que foi criado um jargão todos os dias aí, quando começa as lives, que é estamos ao vivo, e cada um fez de uma forma diferente, eu achei divertidíssimo. Ei Antônio, seja bem-vindo. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando que a live de hoje tá quente. E hoje é assunto. Todas as lives para trás tem materiais, mas assim, muito generosos, materiais de entrega muito importantes para vocês. Se fosse vocês e visse essas lives, eu faria uma boa checada em todas elas, caneta e papel na mão, anota. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, talvez vocês não tenham prestado atenção nisso. A transformação da vida de vocês está quando a chave que está aqui dentro de vocês muda. Quando a visão de vocês muda. Quando a visão que ainda é limitada se abre para outros universos. Uma palavra, uma sensação, uma emoção bem sentida ou um código bem conectado pode fazer você ter uma reviravolta na sua vida. Pode fazer você que talvez está precisando de mudança, transformar todo o seu mundo interno e externo em algo realmente acolhedor, em algo que realmente te faça ficar mais satisfeito com essa jornada. Porque essa jornada aqui na Terra é um processo de evolução. E a gente só evolui com conhecimento e mais do que o conhecimento, com a sabedoria. Conhecimento é saber lavar louça, saber lavar louça. Sabedoria é lavar louça. Eu sempre explico para vocês de maneira simples para vocês entenderem que não adianta nada
Se ocupar e não produzir. Significa ficar ali estudando, adquirindo conhecimento cada vez mais, e colocando em prática, e principalmente o que eu motivo vocês aqui, que é colocar-se à disposição das pessoas. Live de hoje vai falar disso. Vocês lembram que nossas aulas todas eu tenho ensinado a vocês um livro de Raymond Rodwell. Tem falado dele porque ele foi o gerador de vários outros livros. Onde Raymond Rodwell tirou essas leis todas que ele compreendeu? Da Bíblia. Da Bíblia. Todos os grandes escritores, todos os grandes pensadores, todos os livros que foram best-sellers saíram de textos bíblicos. Atine-se para isso. Todos, inclusive, fazem citações bíblicas. Repare, quando você estiver lendo, que é raríssima. Melhor, eu não lembro de ter lido um livro que não citasse alguma passagem da Bíblia. Não lembro, de verdade não lembro. E olha que eu leio sem dó. Ontem nós chegamos de montagem de evento, ontem nós estamos entregando um evento em Aparecida, aqui em Goiânia, e eu e meu sócio, e a gente tomou um sol na chaleira, que aqui em Goiânia está um sol de rachar a cabeça. Você põe a mão na cabeça assim, você não consegue ficar com a mão na cabeça, de tão quente que tá. Tá precisando jogar boné, protetor solar, o negócio tá quente. E, graças ao maravilhoso Deus, nós estamos entregando lá o evento lá, assim, junto com ontem iluminaram outra cidade, ontem de Natal de Aparecida, né? A luz de Natal Luz de Aparecida. E a gente estava entregando o show do Fala Mansa junto com um projeto que é meu, que é o Gastro, junto com os meus sócios, com o Carlinho e outros parceiros que trabalham junto com a gente nesta parceria. E tem sido transformador. Esse Gastro mesmo tem sido um grande desafio, uma grande demonstração de mudança, de atitude, de várias coisas que a gente precisou avançar quando a gente achava que não deveria. Quando o medo travava a gente de avançar, pelas complicações que apareceram, os obstáculos que apareceram. E mesmo assim, a gente avançou. Mesmo consciente, olha isso, a aula de hoje vai ter muito a ver com isso, tá? Mesmo consciente de que não teríamos retorno, que o risco para ter retorno financeiro é gigantesco, a gente ainda avançou na entrega. Olha só. Vamos começar já a aula de hoje, como todas as vezes. Primeiro agradecendo a Deus por me usar como instrumento de mudança na vida de vocês. E também, obviamente, quanto mais eu ensino para vocês, mais me transformo. Quanto mais eu tenho que estudar para colocar em prática para vocês, mais eu me transformo. E eu acredito de verdade que eu tenho transformado muitos aqui, principalmente pelos retornos que eu tenho tido nos directs lá, pelos comentários que vocês fazem. Eu agradeço de verdade. Olha só, a Bíblia de hoje, a leitura de hoje, foi Isaías 27. A glória de Deus irá queimar os ímpios. Então, em Isaías 27, Deus anuncia literalmente o fim do mal. O fim do mal. Ele nos dá a esperança em Isaías 27 de que o mal ele tem que ter fim. Olha só que legal, ele tem que ter fim. Não é ele vai ter fim, um dia vai acontecer. Não, ele tem que ter fim. Então, se você anda vivendo uma época da sua vida onde parece que tudo está dando errado, que parece que o mal está agindo sobre você, lembre-se que o Criador, que Deus anunciou em Isaías 27, os ímpios e a maldade, ela tem fim. Eis-me aqui, que tirarei e queimarei como palha no solo todos os ímpios e toda a maldade. Glória a Deus por isso. Por que que todos os dias, todas as lives, na verdade, deixa eu falar com vocês aqui, isso é muito importante. Não é toda live que eu faço, não. Todos os dias da minha vida, é raro eu não ler a Bíblia pela manhã. É raro eu não tirar um capítulo da Bíblia para mim poder dar direção para o meu dia. É raro eu não fazer a minha meditação pela manhã. Que meditação que é? Uma fala que eu faço todo dia de manhã. Eu já ouvi falar várias coisas, inclusive já ouvi falar que chamam de boot cerebral, já ouvi falar que chamam de concentração, de alinhamento espiritual. Cada um faz de um jeito. O importante é que você pode entrar em estado de oração, onde você pede a Deus que o seu espírito se alinhe com o espírito dele.
para que você possa acessar a sabedoria. Olha só, fazer isto começa a te ajudar a tomar boas decisões. E como o maior presente de Deus chama-se o livre-arbítrio, eu aconselho a vocês a fazer... É o Marley, gente. Eu aconselho a vocês a fazer isto porque te ajuda a tomar decisões no seu dia. Acredite, as decisões que realmente valem a pena são as decisões que você acessa o mundo espiritual. Decisões que são tomadas por causa da sua espiritualidade. Jesus falava: o que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Lembram disso? Então, quando você tiver que tomar alguma decisão, decida pela sua espiritualidade, decida pela espiritualidade dos outros, decida fazer o bem, decida escolher o caminho que não só beneficie você, mas beneficie outras pessoas que estarão envolvidas no processo. Nunca, nenhum processo envolverá só você. Nenhum processo envolverá só você. Ah, então significa que se eu estudar não é só para mim? Não. Se você estudar, você vai aplicar esse estudo de alguma forma em algum trabalho, em algum instrumento, em alguma escola, em algum trabalho. Isso vai beneficiar outras pessoas. Nada nesse mundo, aprenda isso de uma vez por todas, nada nesse mundo é somente para você. Melhorar você, ser melhor para você. Eu falo, você fazer coisas que melhorem o seu ser, a sua espiritualidade, faz com que todo mundo que está à sua volta melhore em relação a você. Por que que Jesus falava, a maior lei de todas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Deus sempre em primeiro lugar, porque Ele é seu Criador, Ele é sua identidade, Ele determina a sua identidade, imagem e semelhança dele. Ok. E aí quando Ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aprenda a se amar, aprenda a se transformar, aprenda a ser melhor para você, para que você possa assim ser melhor ao seu semelhante. Toda vez que você faz... Samuel, aonde parte as coisas boas? Quando eu escolho cuidar do meu corpo, do meu templo sagrado, da maior bênção que Deus me deu, que foi esse corpo sagrado, que me dá a condição de escutar, de ver, de falar, respirar, fazer o mundo melhor, eu vou ter com certeza, ou consequentemente, eu vou ter resultados para as pessoas à minha volta de forma melhor. Quando eu penso num papel que eu jogo na rua, ou que eu guardo no meu bolsinho, que eu guardo dentro do meu carro e jogo dentro da lixeira, eu de alguma forma estou contribuindo para o mundo. Quando eu determino fazer algo pensando, olha, essa minha atitude, a minha única atitude pode fazer um movimento em todo o mundo. A minha atitude dentro da minha casa transforma todo mundo. A minha atitude com meus filhos transforma todo mundo, porque eles são a próxima geração. Se liga nisso. Fica ligado nisso. Não acha que isso aqui, meu Deus, idiotice que ele está falando. Não é. A verdade é que parece, talvez, não sei qual momento que você está na sua vida, parece que tudo é muito conturbado. Parece que situações não vão mudar, mas elas vão mudar. Então, vamos lá? Olha só, olha que interessante. Nós estamos na live 14. Live 14. Olha só que interessante. Na live, as lives para trás, eu fui falando de outros assuntos, mas eu tenho falado das leis. Lei, o que são as leis? Não estou falando das leis de Moisés, não, mas o que são as leis? As leis é Deus agindo na nossa vida. Assim, eu estou atribuindo a vocês, para que vocês vejam como lei, porque realmente, se você olhar na Bíblia, as leis eram respeitadas de forma a, assim, ao ser humano viver de prontidão a seguir aquelas leis. Ele sabia que quando ele não seguia aquelas leis, algo daria errado. E por que a gente está falando lei e não falando Deus agindo na nossa vida? Porque eu sempre falo com vocês, as leis é como Deus age na nossa vida. Então, vamos dizer, a explicação dessas leis vai mostrar para vocês como é que você deve se comportar para que esse mundo, essa jornada nossa, seja assim melhor para você. Para que você entenda como que Deus orquestrou o mundo para que você tenha uma vida melhor, próspera, plena, cheia de maravilhas, para que você enxergue essa terra que emana leite e mel, que é a promessa de Deus para todos nós que somos seus filhos e temos direito
direito de reconhecer isso, direito de viver isso, porque assim Ele nos fez, assim Ele nos criou e assim Ele nos colocou nesse mundo. Não foi para sofrer, não foi para ficar triste, para viver escassez, pelo contrário, para viver a sua plenitude, a sua glória. E da sua plenitude, a sua glória, a abundância ela é repleta de maravilhas. Basta você viver de acordo com as leis ou de acordo com a forma que Deus age na sua vida. Primeira lei que a gente falou foi a lei da natureza. A segunda lei que a gente falou foi a lei do abastecimento. Eu fiz ela em duas partes, mas a lei do abastecimento. A terceira lei foi a lei da atração, que a gente falou na aula passada. E agora a quarta lei nós estamos falando aqui, a lei da recepção. Olha só. Na verdade, deixa eu até repassar com vocês aqui, vou até ser mais certinho aqui e vamos falar aqui, né? Porque eu comecei explicando, porque eu fui muito sucinto. Primeiro eu fiz vocês compreenderem a lei, olha só, estou passando pelas aulas, tá? Aí foi a lei do abastecimento, duas partes, a lei da natureza, a lei do abastecimento, foram duas partes, isso mesmo, lei da atração, isso, e agora estamos na lei da recepção, exatamente isso, não diferente disso. Por que que eu tenho preparado essas aulas para vocês? Porque são complexos os textos. Eu já falei com vocês uma vez, eu já mostrei para vocês uma vez, que esse livro, olha que interessante, eu tive que imprimir ele, olha só, Trabalhando com a Lei, Raymond Rowell, eu tive que imprimir. Não se acha esse livro, e há muito pouco tempo, eu achei na Amazon somente por Kindle, versão Kindle, não tem ele em outra versão. Não existe ele impresso. Tem tesouros escondidos que quando você acha eles, é como se fosse um toque mágico. Eu estou entregando para vocês aqui algo que praticamente vocês nunca imaginaram que possa existir. Mas eu estou despejando aqui sobre vocês. E a maioria dos estudos que me fizeram transformar a minha vida, que fizeram inclusive eu desenvolver a metodologia, a declaração de vida, que é a que eu uso para toda a minha vida e sempre usei, foi o que me fez transformar, vem desse livro. Todos os escritores, autores, palestrantes que me chamaram a atenção, que me despertaram o meu eu interior, vieram deste livro, Trabalhando com a Lei. Então vamos lá. Então, a lei de hoje é a lei da recepção. Olha só a primeira frase. Dai e ser-vos a dado, boa medida a atropelar. Lucas 6,38. Olha isso, é um livro, não é a Bíblia. O autor cita Lucas 6,38. O que a lei da recepção... Olha que interessante. O que a lei da recepção está te falando? Ela está falando que quanto mais você dá, mais você recebe. Olha que interessante. Minha filha tinha Maria Clara. Maria Clara tinha uns 2 aninhos. A gente mora na praia, a gente mora em Vitória, Espírito Santo. Então a gente estava na praia e aí eu nunca mais vou esquecer. Ela não esquece, eu também nunca mais esqueci disso. E aí Maria começou a catar as conchinhas e ela era muito pequenininha, então a mãozinha dela era muito pequenininha. E aí Maria começava a encher a mãozinha dela de concha e ela não conseguia soltar. E aí, claro que óbvio que tudo para mim, como eu falei com vocês na aula, como eu faço esse alinhamento e eu peço a Deus sempre para me instruir, principalmente nos momentos com meus filhos. Eu virei para ela na hora e falei assim, Maria, filha, olha só, deixa o papai te ensinar uma coisa para você nunca mais esquecer. E ela era pequenininha, ela era muito novinha para entender. Mas a Maria, ela tem uma coisa diferente. Quem convive com ela sabe o que eu estou falando. Ela falou, fala papai. Eu falei, olha só, filha. Não, ela tinha uns 3 aninhos. Ela falou, eu falei, olha filha, olha para você ver aqui. Pega essas conchinhas, joga aqui no mar de novo e você vai ver que ele vai levar, porque você está dando para o mar de volta. E ele vai te trazer muito mais. Ela riu. Na hora ela jogou no chão, sem pensar 2 vezes. Maria joga no chão, minha filha joga no chão, né? na frente da areia assim, do mar. A água veio, levou as conchinhas dela e quando ela olhou, estava repleto de conchinhas no chão. O que é normal de acontecer no mar, né? E é o que eu falei mesmo, a lei de dar sem esperar nada em troca, pode ter certeza, você dá. O que ela fez, jogou, acreditando no movimento da lei da recepção, ela deu várias coisas, voltaram, ela fez assim, nossa, papai, olha, e a gente começou a catar e a gente pegava e jogava, pegava e jogava. Lei da recepção. Não existe movimento contrário
disso. Quando você dá, principalmente quando você dá no intuito de não esperar nada em troca, aí que o retorno vem de maneira colossal. Entregar o que você tem, entregar o que você tem de melhor, o seu talento, colocar ele à disposição para evolução, para melhora de outras pessoas, tem um efeito absurdo na vida das pessoas. Quando você consegue compreender isso, quando você consegue realmente ter esse entendimento, você vira uma máquina de construir conteúdo. Essas lives, eu falei ontem com a minha esposa e com o Paulo, eu falei, Paulo, eu não sei te falar exatamente por que eu sou tão cobrado por mim mesmo, pela minha alma, pelo meu espírito, de não parar essas lives. Eu já falei para vocês, fique ligado e não se importar quando você fizer uma live ou alguma coisa com quantas pessoas tem. Não fica fazendo live olhando para quantas pessoas tem. Simplesmente entrega. E deixa, porque principalmente quando você deixa gravado, se você tiver a manha de olhar pelos algoritmos lá, que é a métrica do Instagram, você vai ver quantas pessoas acessam o seu conteúdo. Você vai entender que por causa de uma ação sua, várias pessoas podem sair do deserto. O deserto, ele realmente seca. É preciso ser água no momento de sede. A palavra, ela é alimento, ela é água, ela mata a sede. Para nunca mais você voltar. Jesus, quando encontrou com aquela mulher naquele poço de água, ele falava para ela, me dê água. Aí ela falava assim, por que eu tenho que te dar água? Aí ele falava assim, porque eu sou a água da vida. Porque a água que eu trago, se você tomar dela, nunca mais você terá sede. Então, a sua palavra, como você é imagem e semelhança do Criador, quando você coloca o seu talento à disposição do outro, quando você se doa, essa é a lei da recepção, muito mais lhe será dado. Eu coloquei uma outra coisa interessante aqui. Esse aqui, vocês vão tentar, eu fiquei refletindo sobre esse pequeno texto aqui, e eu vou ler para vocês. A substituição reduz o maior à simplicidade, e a falta dela, da substituição, faz com que o mínimo assuma a magnitude da complexidade. Esse texto é difícil, né? Mas eu vou te explicar isso aqui. Quando você é substituído por algum motivo, sei lá, por um relacionamento, num trabalho, repara que isso faz com que as pessoas, quando são substituídas, entendem que podem ser substituídas, entendem que por mais que elas sejam únicas, elas não são insubstituíveis. Isso faz com que ela tenha mais simplicidade, entender o quão pequeno ela é. Olha isso. Mas a falta de ter como ser substituída ou nunca ser substituída faz ela assumir uma magnitude num lugar que pode ser muito complexo. Aí eu vou citar algumas coisas para vocês. Muitas pessoas acabam mantendo convivência, relacionamento com pessoas abusivos por achar que aquela pessoa ou aquela situação é a única que pode existir. Muitas pessoas ficam presas a situações e não se jogam e não se dão de forma a entregar para Deus a confiança delas de saber que existe algo melhor. A lei da recepção te diz que quanto mais você dá, mais você recebe. E não existe mão contrária para isso. Presta atenção nisso. Não existe mão contrária em primeiro receber antes de dar. Não existe mão contrária. Não existe mão contrária. Se não existe mão contrária, o que eu falo vocês vão me ver falando isso constantemente, que eu falo, gente, o mundo, ele gira em torno de servir, ser grato e amar. Somos servos nesse mundo. Seja servo. Eu tinha uma frase que eu falava muito mais do que eu falo hoje, mas servir como rei e reinar como servo. Ó, lembrei essa frase. Ó. Anota isso aí.
Anota, se vocês quiserem comentar, comenta aqui, ó. Olha esse código aí, anota essa dica que eu tô dando para vocês aqui. Anota, chama de código, chama o que você quiser, mas anota aí. É servir como um rei e reinar como um servo. Essa frase é avassaladora. Porque quando você entende que você precisa servir assim como um rei, quer dizer, dar o seu máximo a todos. E quando você deve reinar como servo, você tem humildade. Quando tem algo que é do seu poder, que Deus te entregou para você ser o mordomo dele, para servir outras pessoas, você tem que ser um servo humilde. Entender que na sua simplicidade, você um dia pode também precisar daquela pessoa, precisar de outras pessoas que um dia te procuraram por saber que você tem algo no seu poder. Dar, ele vem acima de receber. Muitas pessoas vivem uma vida muito vadia e preguiçosa, esperando as coisas virem na sua mão. Elas deitam e julgam a vontade de Deus, julgam a magnitude de Deus, falando: o Senhor não faz nada para mim, nada acontece na minha vida. E a pergunta é: querido ou querida, o que você tem feito quando você pede alguma coisa? Quando você pede algo para Deus ou você mira em algum alvo, eu quero saber quais são as atitudes. Lembra, se você for ver minhas lives para trás, quais são os comportamentos que você tem tido para você alcançar o que você realmente tem pedido, tem sentido no seu coração, que é o seu propósito, que é o que você deve receber. As vontades nossas parecem ser vontades iguais. Somos seres humanos, nós não somos iguais, somos semelhantes. Todos têm um talento diferente. Por isso que a gente fala do propósito. Como essa coisa de propósito começou a ficar muito falada, eu já falei com vocês, a identidade é uma só, imagem e semelhança do Criador. E o propósito, ele mora aonde... Eu acho que a gente pode ter vários propósitos, mas ele vai morar quando você faz algo com amor. Quando você que está fazendo alguma coisa que parece não ser uma coisa muito boa, não parece ser o alvo da sua vida, mas você coloca amor naquilo, você entrega com amor. Quando você faz isso, você está caminhando para encontro com o seu propósito, porque o seu propósito só aparece quando a sua energia está totalmente ligada ao amor. Pegou? Quando você entende essas métricas que parecem gigantes, muito complexo isso, muito... Eu não consigo entender o que Samuel fala. Você não consegue, porque você está limitando a sua mentalidade para poder entender o que realmente é importante para você. E olha, eu sei que tem pessoas que exatamente porque tem que fazer um movimento, porque tem que agir, não fazem. Eu quero falar uma coisa, vocês estão me vendo com roupa de academia aqui, tá vendo? Vocês acham realmente que todo dia eu estou totalmente disposto a malhar, fazer exercício? Não estou todo dia. Vocês acham mesmo que todos os dias eu estou disposto aqui a cumprir o compromisso com vocês de estar aqui segunda, quarta e sexta? Não estou, galera. Se eu falar que eu estou, é mentira. Mas tem algo dentro de mim que fala que é muito mais forte do que eu tenho que estar aqui servindo vocês. Que não faz sentido eu ter o talento que eu tenho de, principalmente, transformar textos em palavras, de colocar à disposição de vocês algo que possa transformar, como eu já fui transformado por várias palavras de vários palestrantes. Eu vou falar uma coisa com vocês, o David Leonardo, eu não sei, David Leonardo, se você não está... Um dia esse texto chegar a você, eu quero te agradecer, porque muitas vezes os seus textos bíblicos me tiraram, a sua fala, a forma com a qual você coloca, David, já me tirou do deserto. Várias vezes me tirou do deserto. Então, quando eu vejo alguém fazendo isso, e eu sei que eu também sou capaz de fazer isso, e eu não coloco para doar a lei da recepção, não me dou aqui, a pergunta é: como eu posso reclamar de receber alguma coisa se eu não sou capaz de doar? Se eu não sou capaz de doar, se eu só gosto de ficar reclamando e olhando para a minha vida e reclamando de todas as situações e não clamando a Deus para agradecer, porque se hoje não importa a minha condição financeira, não importa onde eu esteja, a única coisa que importa é eu tenho saúde, meu templo sagrado está sendo bem cuidado, eu cuido dele, eu presto atenção no que eu estou comendo, eu presto atenção no como eu estou exercitando ele, eu presto atenção no que eu estou absorvendo de conhecimento, do que eu ando vendo. Olha só,
Todo dia eu tô fazendo com vocês que eu não falo. Todas as vezes. Toda vez que eu acabo de treinar, eu tô fazendo meu pedal. Tô lá no meu pedal. E eu ponho sempre alguma coisa para eu estudar e anotar. Que é na hora que eu tô malhando, normalmente eu tô escutando música ou até tô escutando podcast. Depende do dia. Mas quando eu sento na bicicleta, é certo que eu tô estudando alguma coisa e fazendo anotação no meu celular. Isso é meu, de cada um. E aí você me conhece, eu vou colocando o que eu vejo que eu anotei, que eu acho que é legal, eu vou sapecando na internet para vocês aqui. Vou deixando disponível. Mas olha só que interessante. Não tem um dia sequer que aquela benedita televisão não tá ligada. E parece que eu escolho o lugar para sentar. Ela troca em aca da televisão, porque tem que ser na minha frente. Troca a televisão para jornal, aquele jornal sangrento. Que esse trem eu esqueço. É que esse jornal que só fala de assalto, de quem matou e escondeu o corpo. Gente, é um trem. Mas assim, só de olhar para aquele tema, a energia já balança. Aí eu fico pensando assim, nas pessoas que param a vida para saber. E agora? O cara vai ser preso. E agora eles vão achar ele. E agora? A fulana que foi morta. Gente, pelo amor de Deus. Quanto mais você pensar nisso, mais se atrai isso para você. Quanto mais você vê isso, mais você vai ficar focado na vida ruim dos outros. E você vai atrair isso para você. Lembra? A lei da atração, ela fala de 3 pontos que você tem que ter. Vocês lembram? Quem acompanha as aulas, presta bem atenção nisso. O interesse, pesquisar por coisas que estão me chamando a atenção. A minha atenção de ficar vendo isso em todo lugar vai gerar uma expectativa de isso vai acontecer. Isso é a lei da atração. Você atrai as coisas e olha que Deus é tão perfeito que muitas das vezes ele te protege. Porque você fica buscando isso o tempo todo, depois você fica reclamando. Fica vendo aqueles programas de televisão, de auditório, que a pessoa senta para falar da traição da vida do outro. E o pessoal ainda fica dando pitaco na vida do casal. Sabe, parece que batendo palma, aplaudindo a destruição de uma família. É uns negócios, são uns negócios que, assim, que o povo gosta de ver, que as pessoas gostam de ver, e para mim não faz o menor sentido. Eu fico assim, absurdado como é que isso dá audiência. Mas infelizmente é o que dá audiência. As pessoas que estão ganhando respaldo são pessoas que estão criando polêmica. Sabe assim, hoje na internet, o que está chamando a atenção é quando um cara que é famoso começa a quebrar pau e falar mal do outro. E assim, mas agredir verbalmente de forma voraz a vida do outro, a família do outro. E aí, nossa, você viu o que fulano falou do outro? Absurdo. Gente, vocês tomam conta. Meu Deus, assim, é uns negócios que não entram na minha cabeça. A lei de hoje, a recepção, fala que dando você recebe. Então, quanto mais você está dando atenção a isso, olha isso, hein? Dando atenção para isso, mais você vai receber disso. A lei da atração fala, olha só, olha, uma lei seguida da outra. A lei da atração fala, tudo que eu gero interesse, tudo que eu prendo minha atenção e já gero expectativa, eu atraio para mim. A lei da recepção fala, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Dando, eu recebo. Olha só, toda vez eu falo com vocês em todas as lives, preste atenção no que você vê, no que você ouve, no que você fala. Porque o mundo, ele forma primeiro dentro de você para depois formar aqui fora. E aí, a lei, olha só, não estou falando que eu estou tirando isso. Eu só falo com vocês de coisas que eu estudo e que eu aplico na minha vida. Eu não venho aqui falar balela, eu não fico fazendo você perder o tempo. Eu não perco o meu tempo, que é precioso, para vir aqui falar na internet de coisas que eu não vivo. Que eu realmente não aplico na minha vida, que eu não acredito, que eu não acredito piamente, que você não aplica e fala assim, é assim que funciona. Eu não faria isso com vocês. Aí eu pergunto, toda segunda, quarta e sexta tem me colocado à disposição de vocês para falar de coisas que são importantes. Retiro de textos que são científicos. Retiro de textos bíblicos que são textos milenares para a vida de vocês. E Jesuincidentemente, que eu gosto de falar que é Jesuicidente as coisas. Jesuicidências são as coincidências que Jesus coloca na minha vida. Usa isso para você, essa fala. Quando algo maravilhoso acontecer com você, você fala, nossa, que Jesuicidência. É Jesuicidência, é Jesus falando, agindo na nossa vida, mostrando as coincidências de quando a gente está agindo. E todas as vezes, não tem uma vez que eu não vou fazer uma aula para vocês aqui, que eu leio um texto bíblico para poder aplicar para vocês, que ele não tem sinergia com o que eu estou falando.
Não tem uma vez que eu não leia a Bíblia pela manhã, um capítulo da Bíblia para eu poder ir trabalhar, para eu seguir o meu dia, que ele não tenha sinergia com o que eu preparo. Aí vem a lei da recepção que nós estamos falando hoje. Quando eu estou dando atenção, estou me doando para entregar a palavra, absorver, para eu aplicar no meu dia, para eu me doar aos meus semelhantes, para eu servir como rei e reinar como um servo. Leva isso com você, anota isso, servir como rei, reinar como servo. Quando eu faço isso, na minha simplicidade, que é o que eu tento buscar todos os dias, porque nós somos seres arrogantes, vira e mexe a gente tem pensamentos absurdos de pessoas, de coisas, de julgamentos, infelizmente somos assim. Então a gente tem que se policiar o tempo todo, né? Orar e vigiar constantemente. Eu ainda tento buscar isso. Então quando eu busco isso, eu estou treinando a minha mente, eu estou treinando o meu espírito, eu estou treinando o meu tempo sagrado, eu estou treinando o meu corpo toda vez que eu tomo uma atitude que vai em direção a algo que vai me fazer bem e consequentemente vai fazer bem ao próximo. Inspire o seu dia em pessoas que têm transformado as suas vidas, para que você possa também fazer o que a gente chama na PNL de, não é clonar não, a gente fala que é modelar. Modele pessoas, modele situações que vão fazer você avançar. Olha só, o caminho de Deus está na simplicidade. E você tem que entender que antes de dar é preciso receber. Doar é que faz a lei da recepção funcionar. E não o contrário. Olha só, o rádio, que hoje pouca gente escuta rádio, mas ainda tem rádio, a televisão, a sua oração. Ela emite ondas que a sua oração, a fala quando você ora, emite vibração que chega até Deus, os seus pedidos. A rádio, quando fala, emite ondas de palavras que chegam até você. Aqui, eu falando, eu estou emitindo vibração que você pode não entender, mas quando faz sentido para você, entra dentro do seu timo aqui, entra dentro do seu coração. E faz assim, o que ele falou faz sentido para mim. O que ele falou era o que eu precisava escutar. O que o Samuel falou aqui nessa live agora, eu perguntei para o senhor ontem, pai. Eu perguntei para o senhor antes de dormir. Ou antes de ontem, ou semana passada, eu estava esperando a resposta. E talvez a resposta esteja no que ele está falando para mim aqui. Bingo. Jesuicidência acontecendo. Pra gente que é muito ligado no que realmente pode importar para o outro, pra gente que está aqui conectado para poder transformar a mentalidade, eu vou citar uma coisa importantíssima. Olha que legal. Já parou para pensar que o dinheiro, nós estamos ainda dentro, tudo está dentro do nosso estúdio hoje, lei da recepção, tá? Olha só, o dinheiro que todo mundo gosta, eu também gosto de dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de produzir dinheiro. Eu não gosto de ganhar, eu gosto de produzir, eu gosto de fazer dinheiro. Como é que faz dinheiro? Colocando a sua energia, se doando para algo que trará retorno para outras pessoas e, consequentemente, isso volta para você. O dinheiro que todo mundo gosta muito e fala que quer ganhar, a gente não ganha dinheiro. A gente faz dinheiro. Dinheiro é uma energia. E ela é a energia que mais mostra a lei da recepção. Porque o dinheiro só vem para você quando você faz algo para recebê-lo. Seja pedir. Se você pedir, você vai receber. Seja um pedinte de rua, ele pede para receber. Ele não ganha automaticamente, ele sai pedindo dinheiro de alguma forma. Você, quando ganha dinheiro, você vai lá prestar um serviço para alguém, você vai trabalhar numa empresa, você vai montar um negócio para você, e esse negócio vai gerar um produto que vai beneficiar alguma pessoa e vai te trazer o retorno. Eu tenho empresa de alimento, então o produto que eu vendo, quando eu coloco amor em fabricá-lo, em escolher a qualidade, em mostrar a melhor forma da minha equipe trabalhar, a melhor forma de atender, de prestar o serviço, eu estava falando com o pessoal ontem. Pega essa dica. Foi difícil, olha só, demorei para entender, mas hoje eu entendo que as minhas empresas têm tido muito sucesso e retorno, porque toda vez, pega isso, hein? Porque toda vez que eu faço algum negócio, toda vez que eu me proponho a minha empresa fazer alguma coisa, pega isso para você que é empresário, para você que está trabalhando, você que é CLT, o que seja. Toda vez que eu coloco o meu serviço das empresas que eu sou gestor, que Deus coloca sob minha gestão, e eu presto
o serviço de atender o meu cliente, atender o próximo, ser solução na vida do meu cliente, o meu sucesso é garantido. Olha só, ontem eu estava falando com o pessoal o seguinte, nós temos umas entregas para fazer, ou melhor, nós temos uns shows para executar, e alguns vão ser em teatro. Você sabe que eu sou produtor de evento, né? Minhas empresas trabalham com alimentação, eu tenho outros negócios na área de construção civil também, mas o meu forte, meu core business mesmo, forte, é evento, entretenimento, é estar aqui com vocês palestrando, é evento presencial, é palestra, é shows, né, entretenimento, é evento gastronômico, eu sou chefe de cozinha, formado de formação. Eu tenho 2 cursos, um internacional e um brasileiro na área de gastronomia, e aplico, e vivo, até que meus eventos são gastronômicos. E eu estava explicando para o pessoal o seguinte, nós vamos ter que montar uma estrutura, presta atenção nisso, hein? Para teatro, porque toda vez que eu vou em teatro, eu sinto que as pessoas colocam poucas operações disponíveis para aquele tanto de gente. Por que isso acontece? Porque os produtores, eles não acreditam na lei de dar para receber. Eles não acreditam que é deixando disponível mais de uma operação disponível para as pessoas que aquilo vai dar resultado. Pois eu falo para vocês que a maior chave da minha empresa principal, que é a Pipoca, que é a Minas Pipoca, a maior chave dela foi exatamente ser solução de alimentação para os grandes eventos. Sejam eles estádios de futebol, sejam eles eventos para 50, 60 mil pessoas, que é o que a gente costuma atender. Atendendo pequeno também. Mas olha só, nos grandes eventos, presta atenção nisso, hein? Nos grandes eventos, quando você vai no grande evento, repara que a alimentação está só num ponto. Bar está espalhado em todos, mas a alimentação está num ponto só. A gente coloca nos pontos que a gente chama de ponto cego as nossas operações de pipoca para que as pessoas não tenham que ir e voltar muitas vezes para poder se alimentar, ou mais de uma vez para se alimentar, porque passar do meio daquela multidão e voltar de novo onde você estava, você tem preguiça de voltar de novo. Então não é que você não quer comer, não é que você não quer fazer aquilo de novo, mas você não tem aquilo disponível perto, você não vai fazer esse caminho de novo, porque é desgastante. Então quando você dá, lei da recepção, quando você dá, entrega o melhor, automaticamente você tem em volta. Tô sendo copiado? Tô. Tem mais gente de outros setores fazendo isso? Tem. Qual o problema disso? Nenhum, eu só tenho que ser melhor. Eu tenho que melhorar ainda mais. Olha que legal, eu preciso pegar esse talento e quanto mais eu coloco à disposição o talento que eu tenho, mais eu aplico ele com força, coloco intensidade nele, mais ele cresce, mais eu descubro coisas novas e mais ele vai amontoando mais energia e vai fabricando mais dinheiro, mais retorno para minha equipe, mais felicidade no trabalho, mais praticidade, mais tecnologia, vai trazendo mais de tudo. É dando que se recebe e não recebendo é que se dá. Eu não espero receber da minha esposa para me dar. Meus amigos hoje a maioria não ri mais, pelo contrário, hoje as mulheres dão até cocão neles para fazer o que eu faço. Meu relógio toca todos os dias às 15 horas. Às 15 horas meu relógio toca. Fazer uma declaração de amor pro seu mozão, pra minha esposa. Todos os dias meu relógio toca. Todos os dias você faz? Não, mas todos os dias eu sou treinado a lembrar que eu preciso me doar para o meu relacionamento, para que a gente possa, eu e minha esposa, se alimentar cada vez, treinar para a gente poder cuidar um do outro, porque os nossos filhos são 4 filhos, daqui uns dias não estão em casa mais, são novinhos hoje. O João mais velho está com 16, está morando em Belo Horizonte, né? Que é de outro relacionamento, mas os meus 3 com a Paula, nós temos, né, Maria Clara, o Pedro e o Enzo. A Maria está com 6, o Pedro está com 2, o Enzo está com 90 dias. E eu tô aqui trabalhando, você vê, eu tô aqui e minha turminha tá lá, e tem um bebezinho. Tanto que minha esposa é minha parceira. Te amo, meu amor, demais. Você não tem a parceira que você é. Eu vou repetir toda vez, nem no meu sonho mais lindo eu imaginaria ter uma família tão maravilhosa como eu tenho. E eu sou grato ao Senhor, meu Deus, por isso. Então, olha só, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Aqui, quanto mais eu troco energia com a Paula, quanto mais eu alimento coisas boas no nosso relacionamento, mais o nosso relacionamento cresce na espiritualidade, na cumplicidade,
na troca de ideia. Ontem nós estávamos de noite morrendo de sono os dois e conversando coisas assim que eram importantes do nosso dia a dia, mas falando das crianças, como é que elas estavam, o que elas tinham feito, brincado no dia, falando de situações do dia da Paula que mexeram emocionalmente com ela. E ela falando, amor, tô sentindo isso. E aí, podemos trocar uma ideia para eu entender junto aqui? Vamos embora trocar ideia. E eu a mesma coisa com ela. Isso serve para o seu relacionamento com seus pais, para honrar os seus pais, que é bíblico. Isso serve no seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos. Isso serve para tudo. Agora repara, a lei da recepção de hoje é dando o que se recebe. Hoje nós citamos aqui, por exemplo, a questão do dinheiro, que é o dinheiro, ele é a maior força dessa lei, porque ela diz o seguinte, o dinheiro só vem quando você dá. Mas ele vem para um dos maus e dos ruins. Ele nasce, o sol nasce para todos, nasce. Mas repara que ele circula limitado para quem não doa, para quem não aplica mais o seu talento, para ter mais disso aí. Olha só, a lei é tão forte da recepção que o autor cita uma situação de uma senhora muito rica, que ela dá a filha casa, e a filha casa com um genro preguiçoso. E ela dá uma casa e constrói um negócio para esse genro. Esse genro preguiçoso, não gosta de trabalhar, toda vez o negócio está indo mal, todos os meses, e ela coloca dinheiro. Chega um momento que essa rica mulher começa a não ter mais recursos para colocar nesse negócio do genro. O genro começa a tratar mal essa mulher. Olha isso na sua vida, hein? Eu vi situações na minha vida de pessoas que eu tenho alimentado dessa forma e que eu enxerguei ontem por causa desse estudo com vocês que eu estou fazendo errado. Olha isso. E aí, quanto mais ela dava para ele, mais ele ficava preguiçoso, porque ele não corria atrás para buscar. E o dia que ela passou a não dar mais para ele, ele começou a tratá-la mal, de fazer ela ter que entender que eles não fazem questão da presença dela na casa dela. Ela procurou o mentor, que é esse autor, e ele falou, deixe eles para lá. Você precisa aprender a deixar ele se virar. Foca agora em você para reconstruir, que você tem já aqui dentro de você, como reconstruir toda essa fortuna que você tem. Vai cuidar das suas coisas, vai cuidar da sua vida e deixa eles cuidar da vida deles. Quando ela se afastou e não os ajudou mais, eles pegaram aquele negócio e tiveram que se virar para aquele negócio funcionar, porque eles não tinham mais aonde tirar recurso, porque a fonte de recurso fácil que estava vindo para eles, que era a mãe da menina, não ia dar mais recurso para eles. Olha que interessante a lei do recepção. Quando eles colocaram os talentos que eles tinham, e o genro teve que deixar de ser preguiçoso, e teve que trabalhar e colocar todo o seu talento no negócio, e o negócio começou a prosperar, ele enxergou a maldade que ele fazia com a sogra. E aí ele começa a trazer ela para boa convivência de novo. Olha isso. Eu não sei qual amigo seu, qual parente seu, ou sei lá quem, está te sugando por ser preguiçoso. E você achando que dando, você está ajudando aquela pessoa. Você pode estar estragando aquela pessoa, dando para ela, facilitando a substância energética para que ela continue vivendo aquela vida preguiçosa e vadia. Olha a lei te falando. Se você der para ela substratos ou energia para que ela possa fabricar melhor do talento, invista em pessoas que você vê que ela está querendo sair do... Presta atenção, não estou falando para você não ajudar ninguém não. Ajude pessoas. Olha só, a própria lei fala, se tem alguém que está produzindo energia, que está começando a se doar, mas precisa que você invista nela substâncias, que possa ser o próprio dinheiro, ajuda, uma orientação, uma consultoria, para aquela pessoa poder, gratuita, tá? Dando, para que ela possa, você vê que a pessoa está se esforçando para reerguer, esse é o revestimento de dar e receber. Quando você der para ela, aquilo vai voltar para você. Quando você dá para um vadio preguiçoso, a lei não te devolve. A mulher perguntava, mas eu estou sendo generosa com meu genro, com minha filha, e os meus recursos estão só acabando. Raymond Rowell fala para ela, exatamente porque você está dando para quem é preguiçoso, sabendo que você está dando pérola porco, é que a lei não vai te devolver. Deus não vai te devolver. Deus não vai dar para você sabendo que você está alimentando pessoas que quanto mais se alimenta elas, mais preguiçosas elas ficam.
Porque não foi te dado o recurso para você fazer o que bem entender com ele. Foi dado o recurso para você fazer ele se multiplicar. A multiplicação dos talentos. Lembra aquela história do mestre? Que ele vai dando um talento para cada servo. Que ele entende que tem mais habilidade. E a história termina quando o único servo que recebeu um só talento coloca esse talento à disposição. E ele vai crescendo esse talento de tal forma que a ele é colocado ao lugar mais alto. Aqueles que tinham 2, que tinham 3, que não usavam de forma útil o seu talento, até o que eles não tinham era tirado. Essa é a lei da recepção. A lei da recepção diz que quando você dá, você recebe. Mas quando você dá de forma errada, alimentando, vou dar exemplo, você tá alimentando vício, tráfico, um drogado, alimentando o que há de ruim no outro, para que aquele outro possa ter acesso ao que está fazendo mal, você está dando a lei contrária, porque quanto mais você dá para isso, menos lhe será dado. Olha isso! Em Provérbios, eu estou lembrando isso aqui agora, em Provérbios mesmo fala, eu não vou falar o texto certo, mas tem vários versículos de Provérbios fala que não é certo, Salomão diz, não é certo emprestar dinheiro e esperar que esse dinheiro volte para você. Porque a maioria das vezes que alguém te pede dinheiro emprestado, numa situação ruim, na maioria das vezes aquela pessoa não vai te devolver esse dinheiro. E não adianta você lamentar depois, porque você sabia, a gente quando empresta ou dá algo para alguém, ou a gente dá e esquece, ou a gente não dá. Porque você dando, toda vez que você, olha isso, hein? Olha aí, nossa, olha isso. Quando você dá, esperando algo em troca, é quando não volta. Que é isso. Toda vez que você faz esperando algo em troca, normalmente não volta. Toda vez que você doa, que você se dá, por simples ato de dar, acreditando na melhoria daquela situação, na melhoria daquele ato, no que pode ser melhor atendido do seu cliente, pode ser melhor para sua casa, melhor para o seu filho, melhor, a lei te devolve múltiplas vezes. Pega isso, hein? Eu citei agora aqui a questão da Maria, quando tinha 3 anos de idade, que eu mandei ela jogar, que eu falei com ela, filha, joga a conchinha, que quanto mais você dá para Deus, quanto mais você joga para Ele, mais Ele te devolve. Aí o mar veio, levou a conchinha, depois voltou com tanto de conchinha, e ela fez, era a lei da recepção. Eu nem sabia que eu estava aplicando a lei da recepção, eu estava aplicando a lei da recepção. Porque é dando, sem pensar em nada, que volta. E ela é uma criança, de 3 anos, ela fez com o pai dela, que eu estava falando, e ela viu a mágica acontecer. Que para ela era uma mágica. Nossa, papai, olha o tanto de conchinha, a gente foi catando com alegria, e quanto mais ela catava, mais ela dava. Quanto mais Maria jogava a conchinha no mar, mais o mar voltava a conchinha para Maria. Até hoje eu falo com ela fala disso. Papai, quando ela faz isso, e Maria tem um coração, olha, não é que é minha filha não, mas é um negócio, a Maria tem algo a ser estudado, a Maria vem com uma espiritualidade muito diferenciada, muito mesmo. Olha que assunto legal, o dízimo, que muitas pessoas recriminam, não precisa falar de dízimo, seja doação. Ele é uma das maiores forças da lei da recepção. Porque quando, olha só, tem um livro chamado o Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala aqui, olha só, fala de 2 coisas diferentes. O dízimo é quando você doa a 10ª parte daquilo que você tem, crendo, presta atenção, olha isso, não doe nada, falando assim, eu estou doando, porque se eu doar, Papai do Céu vai ver e vai me dar em troca. Não faça isso. Doa falando, Pai, grato pela bondade e pela abundância que o Senhor traz para minha vida, e eu sei que isso aqui não é nem a sombra do que há de vir, então eu estou entregando ao próximo, para que seja feito o melhor com esse dinheiro, para que a abundância veja. Tem que ser só na igreja o dízimo? Não, você pode fazer, separa uma parte para você fazer doação, separa para você poder fazer algo prosperar na vida de alguém, compra algo que vai transformar a vida de alguém, faça doações. Aí, isso eu estou falando do dízimo da doação, lei da recepção, eu dando, mais volto. Ainda mais quando eu dou, eu sei que para que vai ser usado aquilo, eu creio que vai ser usado, mas vamos supor que o cara que recebeu aquilo ali, ele foi lá e gastou com bobagem. Isso não é um problema mais seu.
Ah, não, só é um problema seu quando você sabe que você deu algo para alguém e aquela pessoa, você sabia que ela ia gastar para fazer besteira. Aí é um problema seu. Que é aquilo que eu acabei de falar agora. A lei da recepção fala que quando você doar a sua substância, e o dinheiro pode ser material para você, mas ele é energia. Quando você saiu e essa energia veio porque você doou de alguma forma. E aí o dinheiro veio. Quando você doa ele para alguém de alguma forma, sabendo que aquela pessoa vai usar aquilo com mau recurso, aquilo mais será tirado de você. Olha a lei como é que ela é forte. Mas quando você dá, e você vê, na igreja, você está dando na igreja, está dando numa instituição, está dando para a família que realmente necessita, que elas realmente vão comprar aquele recurso, seja doação de alimento, doe brinquedo, agora que é o Natal, doe roupas na época de frio. Quando você faz algo com amor mesmo, porque você vê que aquilo ali vai ajudar aquela família, ela precisa daquele substância, aquele momento ali, a lei fala da recepção que mais lhe será dado. De outras formas, mas lhe será dado. Essa é a lei da recepção. O homem mais rico da Babilônia fala de um plantio na mente. Ele fala, separe a 10ª parte para você como salário. Por que ele fala isso? Olha que legal. Porque ele diz que quando você separa, porque assim, todo o seu salário, tudo que você ganha como retirado, ou que seja, repara que você paga um aluguel, você paga a prestação de um lote, você paga a prestação de um carro, você paga a compra, você paga um imposto, você paga um monte de coisa. E a pergunta do livro Rei da Babilônia, e vem de encontro à nossa aqui, a lei da recepção, ela diz o seguinte, e você? Não, mas eu recebi meu salário, eu recebi minha retirada. Não, presta atenção. Se tudo aquele recurso que você usou, você aplicou para pagar compromisso que você fez, quando que você se pagou? Olha isso, hein? Quando você se pagou. Quando que você se deu o merecimento de receber? Você mesmo se pagou. Olha que interessante isso. Quando você separa 10% e se paga, aquele dinheiro que está ali, ele ainda diz, são filhos pequenos ou são sementes pequenas que precisam ser multiplicadas. Você pode gastar como bem quiser, mas a lei diz que você deu para você de presente, use para que aquilo se multiplique. E depois que aquilo começar a se multiplicar, comece a realmente comprar coisas para você que te façam bem. Você está a fim de comprar uma bala, um chocolate, você está a fim de comprar um carro, não sei quanto você vai atribuindo, do lucro, daquilo que dá ali, mais você terá. Aonde que está na neurociência, aonde que está na quântica a história desse livro? Onde está na lei da recepção? Isso que eu estou acabando de falar. É que a mente não sabe quanto que é R$1 ou 1 milhão. Ela não sabe quanto que é R$1 ou 1 milhão. Mas quando eu separo, que seja, olha só, hein? Mas eu só ganho R$1.320. R$1.320, 10% é R$132. Quando eu separo R$132, a minha mente não sabe se é R$132, ela não sabe se é R$13. Se você ganhar R$130 de qualquer serviço que você fez e separar R$13, a sua mente não sabe quanto que é R$13. Ela só entende que, opa, fulano está prosperando, porque ele está separando, ele está colocando, ele está aplicando, ele está com reservas. Então, quanto mais eu dou, quanto mais eu tenho, mais eu vou ter. Quanto mais eu aplico energia em coisas que prosperam, mais eu tenho em volta. Mais eu tenho retorno. A lei da recepção, eu dou, eu recebo. A lei da recepção diz exatamente isso para você. Então, o livro do Rei da Babilônia, ele é tão assim ligado ao dízimo porque são doações, porque você precisa entender o seguinte, quando alguém te dá algo, tem muita gente soberba, tá? Que é assim, tá? A pessoa fala assim, vou dar um exemplo, eu já ganhei camisa usada de cunhado meu que eu recebi com o maior amor do mundo. Eu preciso da camisa usada? Eu precisava da camisa usada? Não. Mas ele quis me dar e eu recebi com o maior amor. Olha isso. Receba as coisas com amor, porque se ela chegou até você, não foi o meu cunhado que quis dar. Deus falou, Léo, entrega para o Samuca lá, eu quero que você entregue essa roupa para o Samuel. Quando ele me entregou, eu dei um abraço, ele falou, não, irmão, obrigado. Tinha camisa que ele me deu que ele nunca usou. Ele quis me dar.
Na época eu precisava, eu não lembro se eu precisava, mesmo quando eu precisava de tanta roupa, ele me deu e eu fiquei satisfeito. Como eu já recebi de amigos, de parentes, de sócios, coisas que eu não esperava e que às vezes nem precisava na época e eu me ligo na hora nisso. Na hora eu falo, se veio é porque Deus está me entregando. Não importa se é 10 reais, se é R$1, se é 20 reais, se é 1 milhão, se é 1 bilhão, se eu ganho na loteria, se eu ganho sei lá onde, que vier para mim eu aceito que vem da mão de Deus. É assim que quando eu recebo eu agradeço e falo, Senhor, obrigado, toda vez que eu faço retirada da minha empresa, toda vez que eu recebo um prolabore da minha empresa, ou recebo resultado de alguma ação que eu fiz, eu falo na hora, mas é na hora eu já tenho falado isso. Senhor, muito obrigado por me fazer merecedor. E eu sei que isso não é nem a sombra do que há de vir. Eu lembro que uma das lives passadas eu falei com vocês, quando vocês verem alguma coisa que vocês querem, você vê alguém passando num carro, e aquele carro é bonito, e você sente vontade de ver e parece uma inveja, ou que a inveja bate em você, nossa, eu queria ter aquele carro. Fale assim, que Deus abençoe e prospere cada vez mais a vida daquela família. Eu não aceito menos que isso. Quando você fala, não aceito menos que isso, significa que Deus te deu a visão, então Ele vai te dar a provisão. Quando Ele te mostra algo que mexe seu coração e você deseja aquilo, se você mantém o seu alvo, o seu foco, para que aquilo possa vir para você, e você trabalha para que aquilo aconteça, você age para que aquilo aconteça, é inevitável, meu caro Washington, a minha cara Maria, a minha cara quem quer que seja ter aí, que aquilo não vai dar para sua mão, que aquilo não vai vir para você. Essa é a lei da recepção. Essa é a lei da atração. Essa é a lei do abastecimento. Essa é a lei da natureza. Depois eu vou fazer com vocês aqui, para não ficar muito extenso, não ficar muito distante. Gente, passou da hora. Eu não tinha visto que passou da hora. Mas vou finalizar o assunto com vocês. Eu só queria dizer o seguinte, eu sei que as leis que ficaram para trás talvez ficaram distantes para vocês. Eu vou fazer uma aula só fazendo um resumão dela para vocês. Separei uma frase aqui que vai de acordo, vai de encontro com o que eu acabei de falar com vocês. Essa frase diz o seguinte: nenhum desejo é sentido. Eu, se fosse você, anotava isso. Nenhum desejo é sentido. Eu coloquei em letra maiúscula. Nenhum desejo é sentido até que o suprimento esteja pronto para lhe dar, para lhe aparecer e lhe pertencer. Nenhum desejo é sentido até que o suprimento esteja pronto para lhe aparecer ou lhe pertencer. O que a lei da recepção está dizendo com essa frase? Aquilo que eu já falei para vocês. Se Deus dá a visão, Ele dá a provisão. Se foi colocado no seu coração algum desejo, sinta-se merecedor dele. Creia que ele te pertence. Creia que tudo que você vê e tudo que você sente no seu coração que deve lhe pertencer, Deus coloca no seu coração para que você tenha motivos e motivação e se ative para conquistar aquilo, porque é o movimento da jornada para conquistar aquilo que você viu é que vai fazer a lei da recepção, que você vai ter que se doar para que algo venha até você, doar com amor, doar de forma a não esperar nada em troca, porque a lei ela vai revertendo aquilo para você. Foca no que você quer. Haja doando de forma ilimitada, colocando seu talento à disposição, explorando cada vez mais que ele possa crescer e assim você produz a energia para atrair o que você está querendo. Porque ele está dizendo aqui para você que o que você viu só te foi permitido. Olha isso! Só lhe foi permitido ver aquilo porque aquilo já está no invisível, já está disponível para você, basta você acessar. Meu Deus do céu! Gente, tô brincando, olha só. Quando vocês vêem um negócio desse aqui, vocês não anotam nada, vocês não guardam isso com vocês não. Sabe, vocês ficam olhando para a tela aí sem prestar atenção e não. Eu queria que alguém estivesse fazendo isso por mim aqui. Porque esse conteúdo aqui que eu dou para vocês, eu nunca vi ninguém falar desse jeito. Eu nunca vi ninguém ensinar desse jeito. E eu sou grato a Deus por estar me usando de instrumento para fazer isso com vocês. Aí quando vem os cortes lá, quando vem uma live dessa, vocês não compartilham, não comentam nada, ficam aí sem falar nada, eu fico assim, meu Deus do céu.
conteúdo desse disponível e as pessoas não se transformam, não agem de acordo com isso. Olha o que eu estou ensinando para vocês. Toda vez que você tiver um desejo ardente, ele só é ardente e só foi te mostrado porque Deus já separou ele para você no oculto. Basta você se doar. A lei da recepção. Doe que você vai receber. As outras leis falam, a lei da natureza, a lei do abastecimento, a lei da atração e agora a lei da recepção, elas praticamente montam o mesmo contexto. Em formas a te mostrar que tudo não pode ser limitado, porque o poder de Deus é ilimitado. Assim como o seu poder, assim como a sua mentalidade, assim como a sua capacidade de produzir. O amor de Deus é ilimitado. A vontade dele na sua vida é ilimitada. Não faz sentido viver tristeza, escassez. Toda vez que você estiver num momento ruim, vire para você que crê no Deus que te colocou aqui, o Senhor dos Exércitos, e fala assim: Pai, eu sei que não faz sentido eu estar desse jeito, porque eu sou seu filho, eu sou sua filha, e eu sou imagem e semelhança da criação, então não faz sentido eu estar desse jeito. Não, e não faz mesmo, e não faz. E eu estou aqui te falando isso, eu estou te mostrando isso aqui nas aulas que eu tenho dado para você. Não faz sentido, porque o acesso não está só nas coisas materiais. Olha que lindo que eu vou te falar aqui. Ontem eu estava vendo a live, que eu falei com vocês na academia, eu estou pedalando, eu estou vendo a live e estou notando. Eu não terminei de ver a live toda, não vou terminar de ver, mas é um podcast do Joel J com o Whindersson Nunes. O Joel fala assim: Whindersson, quando foi que... qual a diferença do Whindersson que era pobre e do Whindersson que é rico? Ele falou: Joel, nenhuma. Ele falou: como assim? Ele falou: cara, porque eu sou quem eu sou. E exatamente por eu reconhecer quem eu sou e inspirar cada vez mais no homem que Deus me fez e me faz cada dia mais, esse artista que presta atenção nos detalhes, que presta atenção nas pessoas, que tenta ser melhor para os outros, eu vejo que o dinheiro ele potencializa para chegar para mais pessoas a minha mensagem, o que eu preciso levar para o mundo. Mas, por exemplo, meu prato de comida que custava R$12, hoje custa 90. Porque onde eu frequento hoje são mais caros. Mas eu te confesso que muitas das vezes o meu prato de R$12 era mais saboroso que o prato de R$90. Até minha percepção está diferente. Mas a minha essência, ela não muda. O que ele quis dizer para ele? A minha essência só se fortalece, o meu talento só engrandeceu porque eu pratiquei cada vez mais. E ontem eu falei com a minha esposa que eu chorei muito, porque quando ele estava falando isso, o Whindersson estava nesse podcast, pra vocês verem, tá, gente? Ele está muito, como é que eu vou te falar? Ele está muito filosófico. A palavra é essa. Ele filosofa muito, de maneira natural. O Jó tem tido esse poder. Pegou um dia Pablo Marçal e Marcos Paulo, e eles estavam... Sabe quando parece que você está naquela cadeira do Joel, e o Joel começa a falar com as pessoas, e elas vão falando de forma natural, sabe? Sem querer falar para ganhar alguma coisa, porque fazendo marketing, elas não estão fazendo marketing. Eu sinto que muitos ali parece que sentam na cadeira da humildade. Eu tenho tido essa percepção. Ou eu que estou tendo esse olhar, não sei, tá? Eu posso estar tendo esse olhar também, tá? Eu talvez estou tendo esse olhar quando está acontecendo isso nos podcasts do Joel, mas eu tenho visto as pessoas se desnudarem ali, estarem nuas, na sua essência, quando estou falando com ele. Talvez pelas boas perguntas que ele faz. O Joel faz. Eu gosto do podcast do Joel J porque ele faz perguntas sinceras, perguntas que realmente fazem sentido, que fazem o cara pensar para responder. Até que a última pergunta que ele faz em todo o podcast dele é: qual seria a frase? Se você tivesse o poder de falar uma frase que apareceria em todos os outdoors do mundo, em todas as telas dos celulares do mundo, qual seria essa frase que você falaria para mudar o mundo das pessoas? Qual a frase que seria sua marca registrada que transformaria a vida das pessoas? E as pessoas têm que falar essa frase e escrever na parede dele lá. Dando, doando, entregando. E é isso. A live de hoje foi essa. Foi a lei da recepção. E eu confesso a vocês que eu sou muito, muito grato ao Senhor, meu Deus. Eu sou muito grato por ser usado por você, para me doar a vocês. Do fundo do meu coração. Tá? Eu espero estar sendo útil a vocês.
Não importa quantas pessoas tem aqui, não vai importar nunca. Amanhã vai ter, eu sei, tá? Que amanhã vai ter, quanto mais eu fizer isso aqui, mais eu promovo energia, mais eu fico bom fazendo isso. Olha isso, hein? Mais eu fico bom fazendo isso, faça isso. Mais isso vai crescendo, daqui a pouco vai ter 10, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas nessas lives minhas e para mim vai ser quando tivesse 2, 3, 10, 12, 20, uma. Porque o que vai importar para mim, o que tem importado para mim é dar a vocês e saber que o que eu estou falando aqui tá mudando a chave de vocês. Tá virando uma chave dentro de vocês e tá falando assim, cara, meu Deus, obrigado, porque eu entrei aqui nessa live e o senhor falou através desse rapaz aí, desse Samuel Schettino que tá aí, o cara falou um negócio que eu tava precisando escutar e que virou uma chave dentro de mim que, meu Deus, eu tava precisando. Era isso que eu precisava escutar. Era isso que virava. Então, se eu fiz esse papel aqui com você, mais uma vez, eu entrego a minha gratidão ao Senhor, meu Deus, porque é esse o meu objetivo aqui com vocês. E essa é a lei da recepção. Quando a gente doa, sem esperar nada em troca. Mas sabendo que a gente é instrumento da vontade dele na vida de vocês. É isso que eu quero. É esse o meu objetivo aqui com vocês. Não existe movimento diferente. Quando eu faço um evento gastronômico, eu falo com uma equipe que o meu movimento é o seguinte, é pegar os restaurantes que estão presos no universo onde as pessoas têm restaurante, eu já fui dono de restaurante, elas acham que só existe aquele estabelecimento fechado ali. Elas não entendem que ela pode ter uma cozinha dentro de um evento e estar em vários eventos com essa cozinha dele, sem parar o movimento do restaurante dela. E eu ensino isso para elas, tá? Porque eu tenho o dom de ensinar isso. Por eu amar evento, amar gastronomia, eu consigo ensinar e eu tenho levado vários restaurantes a exercer isso. E eu tenho tido retornos maravilhosos que eles começam a fazer e não param mais. Então é como se o que era limitado começasse a se tornar não limitado mais. É o que eu faço com vocês aqui. Faço com amor. Viu? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão com dúvida de alguma coisa que eu falei? Que a gente vai encerrar a live, gente. De verdade, eu não imaginava que eu tinha perdido o tempo com vocês. Que eu tinha passado o tempo com vocês aqui, tá? Eu vou empolgando aqui, eu vou falando. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Valeu a pena, sou muito grata. Que bom. Que bom, Raquel. Está mudando e virou a chave. Obrigado. Ô, Raquel, que bacana. Que bacana. Desejo ardente e decisão. Clínica... Quem que tá falando aqui? Eu não sei a pessoa porque tá aqui. Clínica... Doutor... Aline. Oi, Aline, tudo bem? Verdade. Legal. Desejo ardente e a decisão. Legal. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Nós vamos encerrar a live, tá? Bom, como todos os dias, não posso encerrar a live sem fazer uma oração com vocês, porque essa oração eu entendo que é uma vibração que chega até vocês e muda a mentalidade de vocês. Então, na oração eu quero que vocês, quem puder fechar os olhos, feche os olhos, quem não puder, estiver dirigindo, então vai fechar o olho. Mas se concentra nas falas, ok? Então, querido Mestre Jesus, eu te agradeço mais uma vez por ter me usado como instrumento da sua vontade. Que eu seja um servo bom e fiel ao Senhor todas as vezes. E que eu possa cada dia mais estimular o coração dos alunos que aqui eu tenho, das pessoas, dos mentorados que eu tenho aqui, que eles possam ser cada dia mais servos bons e fiéis ao Senhor. Que eles possam também ter esse ato de dar e doar, sem esperar nada em troca, mas que façam dos seus talentos crescerem para que mais pessoas possam enxergar assim os seus talentos e colocar à disposição do próximo. Que a vida dessas pessoas seja motivada pelo amor, pela gratidão e pela servidão na vida dos outros. Para que esse final de semana eles estejam um momento em família, um momento com os amigos grandioso. Para que as palavras que aqui foram ditas através de mim pelo Senhor sejam transformadoras. Para que elas virem a chave da vida delas. Para que elas sejam a saída do deserto, a água no deserto, o pão que sacia a fome, a água viva que mata a sede da alma e do espírito. Que seja abençoado todas elas, que a casa seja próspera, que a vida seja de plenitude e que o amor floresça no coração de cada uma dessas pessoas. É isso que eu desejo em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, fiquem com Deus até segunda-feira. Lembrando a vocês que segunda-feira, se não me engano, já é dia 19. Deixa eu até olhar aqui. Exatamente. Segunda-feira é dia 18. Então, a gente vai ter live dia 18, mas dia 20 a gente não vai ter. E talvez eu não sei quando que eu vou poder voltar,
porque eu vou fazer cirurgia de desvio de septo, tá? Não é plástico, não, desvio de septo mesmo. Você vê que talvez a minha voz até mude um pouco, fique menos anasalada, porque tá brabo o que eu preciso fazer, né? Então eu vou fazer cirurgia, então não sei quanto tempo eu volto, mas eu vou ficar ansiosíssimo para voltar e continuar lives com vocês, as lives de 559 com vocês, às 5h59 da manhã, toda segunda, quarta e sexta-feira. Então até lá, um ótimo final de semana para vocês, que todos os dias sejam segunda-feira, para você todos os dias sejam segunda-feira, para que você possa tomar atitudes que sejam transformadoras e decisivas para a sua vida e que a gente possa caminhar aí para o final de ano maravilhoso, repleto de muita coisa boa, que Jesus entre na sua casa e seja o seu companheiro de caminhada todos os dias, é o que eu desejo. Meu nome é Samuel Schettino, não deixe de curtir esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, não deixe de compartilhar com seus amigos e bora lá. Bom final de semana, até segunda, se assim o Criador nos permitir, eu sei que ele permitirá, porque isso não é nem a sombra do que há de vir.